a gente está aqui mais uma vez para falar com vocês sobre, não mais sobre origem arqueologia e origem cultural, mas sim o resultado de uma fusão, de um casamento dessas duas instituições e que possibilitaram a formação do ICO. Portanto, agora a gente está querendo levar até vocês que estão acompanhando nossas redes sociais um pouco mais sobre o ICO, qual o seu papel e o que nós estamos empenhados em realizar nesse momento. Dessa maneira, o ICO vai estar atuando preferencialmente na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Isso não significa que não possamos atuar em todo o território nacional, mas os nossos primeiros projetos envolvem as comunidades do Litoral Norte, o Vale do Paraíba, que são regiões bastante expressivas sobre o ponto de vista cultural, econômico e social, e que estão com uma trajetória histórica não só no período do café, mas que remonta desde a pré-história, com sítios arqueológicos que datam aqui de 9.000 anos de idade. Isso, portanto, e afinal de contas, por ser o nosso berço, o ponto de nascimento da origem cultural, da origem arqueologia, é justamente o fruto desse casamento nessa região que nasce o ICO, como eu falei aqui no começo. Então, esse instituto ele vai participar com verbas próprias, vai participar em parcerias com instituições governamentais e junto à iniciativa privada, sobretudo por mecanismos de legislação de fomento, ou estadual, ou municipal, ou federal. E eu tenho certeza que vocês durante muito tempo acompanharam a origem cultural e a origem arqueologia. É importante falar para vocês, embora grande parte do nosso público já saiba, a origem tem mais de 20 anos de experiência no território nacional e tem profissionais na origem arqueologia que têm cerca de 30 anos de trabalho no patrimônio cultural, como é o meu caso. 34 anos atuando nessa área. Depois a gente criou a origem cultural para a extroversão desse conhecimento, dessas potencialidades de nossos profissionais. O resultado, portanto, do conhecimento da origem arqueologia e das experiências da origem cultural resultaram na criação do ICO, o Instituto Cultural e Científico Origem. Não sendo uma empresa privada, mas sim uma associação que congrega vários pesquisadores e aqueles que têm um grande interesse pela nossa história, pela arqueologia, enfim, por nosso patrimônio cultural. E é por isso que eu estou aqui mais uma vez, agora, explicando qual é o nosso objetivo e o que nós estamos desenvolvendo nesse momento. O ICO, o Instituto Cultural e Científico Origem, vem congregar esses conhecimentos dos nossos profissionais e do teu conhecimento, que por longo tempo tem nos acompanhado e que, na verdade, tem uma grande experiência de história, de conhecimento, que faz parte da nossa cultura e que faz parte da nossa identidade cultural. Você está convidado não só a acompanhar, mas também a participar do ICO enquanto instituição. O ICO, Instituto Científico e Cultural Origem, eu falo mais uma vez, frisando que é um instituto. E ele tem como objetivo principal levar todo esse legado à comunidade em geral. Eu acho que nós acumulamos ao longo do tempo, juntamente com você, um grande legado, uma grande história. Devemos guardar isso dentro de uma caixinha ou dentro de uma tese, ganhando pó e armazenada numa estante qualquer. Eu tenho que levar isso para a população, numa linguagem popular, numa linguagem que todos entendam, rompendo com as práticas de que a universidade ela está dentro de um universo próprio, olhando para o seu umbigo. A universidade ela tem que derrubar os seus muros e permitir que a comunidade tenha acesso a todas essas informações. É assim a nossa forma de ver o mundo. A democratização das informações, a democratização do conteúdo e a participação popular como um todo, diretamente à temática que está envolvida. O ICO é uma instituição recém-criada, vai fazer 3 anos agora em junho, mas ele já está
desenvolvendo projetos de grande interesse. Um projeto é o Geoparque Global, é a criação e democratização das informações. É importante destacar de que maneira o ICO estará atuando. O ICO, portanto, ele vai atuar por intermédio de parcerias com a iniciativa privada ou a iniciativa pública de órgãos governamentais, nacionais e internacionais, e também com parceria com outras instituições similares. Nesse contexto dos projetos que nós estamos desenvolvendo, e quando eu falo projetos em que estamos desenvolvendo, um deles, que é talvez o carro-chefe, é a criação do Geoparque Global nas cidades do Litoral Norte. Esse Geoparque Global, ele congrega não só as questões geológicas e geomorfológicas, mas, sobretudo, o patrimônio cultural, material e imaterial de todo o Litoral Norte paulista. A primeira fase era o aceite das instituições públicas, de todas as prefeituras, conselhos, fundações existentes. Isso já foi feito. O segundo passo agora é começar a conversar com a comunidade, levar a proposta de Geoparque Global para as comunidades diretamente associadas a esse projeto, ou seja, as comunidades do Litoral Norte paulista. Um outro projeto de destaque é o Ateliê Móvel. Nós estaremos adaptando uma Kombi com oficina de arte e percorrendo as cidades do Vale do Paraíba, levando de forma gratuita à população interessada oficinas de arte e patrimônio, onde é a comunidade que vai nos apresentar o patrimônio daquela localidade. Atuamos também com leis de incentivo, com leis de incentivo estadual ou lei de incentivo federal. E também já estamos realizando isso por intermédio de oficinas de educação patrimonial e de obras de restauro em duas igrejas de Pindamonhangaba, a Igreja de São José e a Capela Santana. Estruturas construídas no século XVIII e XIX em taipa de pilão. Nós estaremos reconstruindo essa técnica, essa tecnologia que incorpora um saber fazer popular na reconstrução, no restauro dessas edificações. Então, uma das razões do ICO estar atuando num primeiro momento na região do Vale do Paraíba é porque aqui é que existiram as experiências com vários profissionais, com vários pesquisadores, com a comunidade participando da origem cultural e da origem arqueologia. E aí os nossos estudos estavam centrados aqui, mas é importante lembrar que o Vale do Paraíba e Litoral Norte constitui uma área, uma região de elevado potencial turístico, cultural, econômico, tecnológico, enfim, uma área que está congregando várias atividades ao mesmo tempo. E o ICO entra nesta região, no primeiro momento, em função de um legado histórico. Nesse universo do Vale do Paraíba, como a gente acabou vendo, que tem assentamentos humanos que remontam aí a 9.000 anos, e depois desses assentamentos de caçadores-coletores, chegaram os grupos horticultores ceramistas, passaram pela formação de vilas com os tropeiros, com a formação de cidades, com o surgimento das fazendas, com o surgimento de santuários importantes, que é o Santuário de Aparecida e outros que também ocorrem no Vale do Paraíba, mas tudo isso gira em torno de uma grande artéria vital para a sobrevivência desse povo, o Rio Paraíba. Foi ele que possibilitou o barro do pote, foi ele que possibilitou o tijolo das olarias e a construção das cidades com a mão de obra imigrante e, mais uma vez, abrindo as portas para que viessem pessoas de toda parte do território nacional e também de outras regiões do mundo, porque aqui se configurou como um polo científico, mas é importante dizer que esse polo científico é uma herança de um conhecimento que atravessou séculos e séculos, tendo o Rio Paraíba, mais uma vez, como artéria vital, e tendo os contrafortes de duas belezas cênicas naturais, a Serra do Mar, com potencial gigantesco, e a Serra da Mantiqueira, aliás, Mantiqueira, serra que chora, em função de tanta água que vertia e ainda verte por essas terras. Recursos naturais
que garantiram a sobrevivência do homem, e homem esse que foi transformando a nossa paisagem constantemente, desde a pré-história até a implantação dos grandes grandes empreendimentos tecnológicos. Mas tudo isso só foi possível porque os que vieram antes de nós deixaram o seu legado e deixaram a garantia de sobrevivência do patrimônio natural em convergência com o patrimônio cultural. Por isso é que o ICO foi criado, para levar à população e também atuar junto com a população na difusão desse conhecimento, na difusão desse legado cultural que atravessou milênios, séculos, décadas, até chegar aqui hoje, onde nós estamos atuando juntas. O ICO, então, nasceu para suprir a necessidade de demanda de uma comunidade que geralmente não tinha acesso aos programas culturais, aos eventos, ao seu próprio patrimônio cultural, pois, em geral, as instituições outras vieram e falaram para a comunidade: olha, este é teu patrimônio cultural, quando, na verdade, o patrimônio cultural é a própria comunidade, porque é ela quem detém o conhecimento. Em função dessa demanda, desse anseio da comunidade local que nós conhecemos muito bem, é que a gente criou o ICO. E, sobretudo, para que todo esse legado cultural fosse registrado, fosse divulgado de alguma forma. Assim, o ICO também tem nos seus projetos a realização de palestras, a realização de workshops, a realização de oficinas didático-pedagógicas para os professores de rede pública e privada, e também a realização de cursos de extensão universitária e de difusão do conhecimento, dentre os quais estamos trabalhando para o lançamento de nosso primeiro curso, que muito em breve vocês vão estar vendo a divulgação em nossas redes sociais. O ICO e você que está nos ouvindo. Portanto, meu muito obrigado.